Fala, bebedores do suco de cevada. Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje, a gente vai braçar uma Weiss, que é uma receita que é a base da receita da Brau Academy, lá do e-book da Cresce Cervejeira. Só que eu vou trocar a levedura, ao invés de usar uma WB06, eu vou usar uma WLP300, que é da White Labs, e vou fermentar a 21 graus. Essa levedura ela funciona bem até 22 graus, então eu vou colocar 21 graus para tentar esterificar. Então acompanha aí o vídeo, vai ser bastante interessante porque a gente vai colocar muita coisa nova. Então o nosso novo pórtico vai estar em uso, o nosso fermentador Fermizy Allrounder também estará em uso nesse vídeo. Então acompanha aí que a gente tem bastante coisa interessante para mostrar. Queria agradecer o Cebola do Mandi Brew Shop por estar patrocinando esses vídeos de cerveja esse ano. O Cebola é um grande parceiro. Essa receita e todos os insumos você pode adquirir lá no Mandi Brew Shop. Então acessem lá, mandibrewshop.com.br, fala que viu o vídeo aqui no canal do Dr. Cerveja, você vai conseguir uma condição especial no frete e vai ter um descontinho lá de 7% nos insumos. Beleza, galera? Então dá essa força aí pra gente, para nossas parcerias se manterem firmes durante o ano de 2024. Acompanha o vídeo. Isso aí então, galera. Vamos lá para o passo a passo de como a gente fabricou essa receita. Primeira coisa foi colocar água na panela. A gente entrou com 3 litros de água por quilo de malte. Então é só fazer a continha aí, porque você pode fazer uma leva menor, maior do que a minha. Então eu vou falar de uma forma que fique fácil para você conseguir calcular a quantidade de água. Então, 3 litros de água por cada quilo de malte. Eu não aconselho colocar menos água do que isso, porque o malte de trigo, ele tende a entupir um pouco a filtragem, então é bom que você tenha uma quantidade boa de água, uma relação bacana de água por quilo de malte, para não acontecer esse entupimento e não atrapalhar a filtragem. E nós passamos já para mostrar para vocês aí qual é o grist de malte que a gente está usando. Então a gente está usando os maltes que foram fornecidos lá pelo meu amigo Cebola, do Mandi Brew Shop de Mogi Guaçu. Cebola, muito obrigado por estar conosco aqui nesse projeto da Weiss e de todas as cervejas que nós vamos fazer nesse ano. O grist de malte foi o seguinte: malte, trigo, pilsen, munique e carahel. Então a gente usou um grist bem simples. A lupulagem é basicamente Mittelfru a 30 minutos, porque Weiss não tem amargor e nem muito frescor de lúpulo, porque a gente quer trazer o principal da Weiss, que são as características de banana, de cravo, que a gente vai conseguir isso com as nossas rampas de mosturação, com a parada ferúlica, etc. E depois lá na fermentação, que a gente vai fermentar um pouco mais alto. Hoje nós estamos aproveitando para estrear nosso poderoso pórtico com um guincho elétrico. Eu estou puxando aí, fazendo uma graça para o Cebola Mandi Brew Shop, lá de Mogi Guaçu. Cebola, mais uma vez, obrigado pelo patrocínio. E a tendência é que a gente use esse pórtico hoje de uma forma bem interessante. Acompanha aí. Então a gente vai agora para as rampas. 43 graus, 15 minutos para parada ferúlica. 52 graus, 15 minutos na parada proteica. 40 minutos a 62, 20 minutos a 72 para fazer beta e alfa amilase. Depois 5 minutos a 7,8 para fazer o mash out. Eu vou tratar a água, então estou colocando ácido lático, estou usando mais ou menos 4 ml de ácido lático para a minha configuração de água, então vocês precisam calcular isso aí. Estou usando 74 ppm de cálcio, 11 ppm de magnésio, 116 ppm de cloreto, 69 de sulfato, a relação cloreto-sulfato é 1,68, para a gente ter uma característica de malte um pouco mais pujante. Eu aproveito esse início de aquecimento da água para entrar com os maltes, porque eu já aproveito esse aquecimento para dissolver esses sais, e quando eu fizer o mash-in já está tudo dissolvido. Como eu disse para vocês, esse vídeo teria uma série de coisas legais, e agora a gente vai fazer a utilização do nosso recurso no pórtico, que é a colocação do moedor. Então estou inserindo a plataforma aí, vocês podem acompanhar, e logo acima da plataforma já vai o moedor, e a saída do moedor fica exatamente no centro da panela. Então, quando eu começar a moagem, a gente não terá problema de cair malte fora da panela. Como nós temos muitos maltes aí, é bastante coisa por conta dessa receita, eu vou fazer o escalonamento da moagem. Então, começo a moer o malte Pils, o moedor ele já está previamente regulado, eu entro com essa moagem do malte Pils, depois eu faço a moagem dos maltes especiais, então eu faço o Carahel e faço o
o Munique. E por fim eu entro com o malte de trigo. Por duas questões eu deixo o malte de trigo pelo final. Primeiro que ele é um malte que tem uma filtragem ruim, então eu não deixo ele na cama, eu deixo ele por cima. Segundo, a gente quer extrair bastante coisa, e eu entendo, isso é mania minha, que o malte, quando ele está acima da panela, está ali na parte de cima, ele tem uma extração melhor. Não tem técnica nenhuma nisso, é um achismo meu, mas eu sempre fiz assim e acho que o resultado é bacana. Beleza, galera? Finalizando então a moagem, eu tiro o moedor e a plataforma, e agora eu já posso colocar a panela lá no fundo da nossa cozinha. E essa é mais uma parte legal do pórtico que eu fiz, porque ele tem rodas. Então eu carrego esse pórtico lá para o final, ele está todo cheio, tanto de água quanto malte. Tá pesado, mas eu consigo fazer isso tranquilamente, sem nenhum risco de tombamento ali, sem me queimar. Então essa foi mais uma questão aí que a gente fez, mais um acessório que nós fizemos no pórtico, que está auxiliando aqui na nossa abraçagem. Ao longo da mosturação eu vou tirando algumas medidas de OG para ver se a gente está tendo extração, etc. Então estou mostrando para vocês aí uma OG no meio do caminho, está com uma OG bacana. Eu já posso fazer a alteração da mangueirinha para a gente conseguir ter uma fluidez bacana do mosto para fazer a lavagem. E eu estou usando um minha. Então antes eu prendia isso com o prendedor na lateral da panela. Agora com o pórtico eu tenho muita parte metálica, eu estou usando isso a meu favor. Então eu comprei alguns ímãs de niódimo, acho que é isso o nome. Vou deixar aí na descrição depois. Esses são extremamente potentes, esses ímãs. Então eu prendi a mangueira nesse ímã e ele fica preso na lateral do pórtico. Então isso é bacana, ajuda bastante a gente a não correr risco de derramamento. Então eu estou conseguindo mais liberdade para sair da cozinha mais vezes, sem correr o risco que haja um derramamento do meu mosto. Então isso está me dando liberdade para durante a braçagem fazer outras coisas. Final de braçagem, a gente finaliza as rampas, então agora é a hora de testar mais uma coisa. Mas antes eu vou fazer a lavagem. Então eu fiz a lavagem com água fria da torneira mesmo, eu só medi o pH, eu fiz a inserção dos sais lá no começo da mosturação, então eu não corrigi a água. O pH estava bacana, isso não era uma preocupação. Fiz a lavagem com água fria mesmo e já liberei a panela para fervura. Por quê? Porque eu tirei o cesto completamente cheio. Então, uma vez que o cesto está cheio, eu consigo retirar o single vessel, que é bastante complicado, eu já posso fazer a lavagem e liberar para fervura, porque como eu estou colocando água fria, a tendência é esse mosto perder temperatura. Então, eu já faço essa liberação enquanto ele vai lavando, vai já subindo a temperatura, a gente ganha um tempo violento fazendo dessa forma. Finalizada a lavagem, galera, eu levei a panela para perto de uma mesinha que eu tenho na cozinha e utilizei novamente o pórtico com um guincho para tirar o cesto de cima da panela e colocar em cima dessa mesinha. Então esse é mais um ponto positivo. Daí já chegou na fervura, entrei com a lupulagem, então a lupulagem é Mittelfru apenas a 30 minutos para dar leve aroma, mas o principal é dar aquele gostinho de lúpulo no amargor, que é super baixo. Então a gente tem uma lupulagem única de 30 minutos com Mittelfru nessa receita. E no final das contas, a gente vai agora já para transferência. Fiz no chill, então ela ficou de um dia para o outro na panela para resfriar. Ela demorou para resfriar porque esse dia estava bastante calor aqui na minha cidade. No outro dia de manhã eu fiz a transferência e vou novamente com o pórtico próximo da geladeira, utilizando as rodinhas, e estou novamente usando o ímã na lateral da geladeira para que a mangueira não caia. Então, totalmente tranquilo, deixei ela ali na bordinha, sem ter risco de contaminação, essa mangueira, e presa com o ímã, sem ter risco de derramamento. Uma vez que eu fiz essa transferência, eu já coloquei a levedura no pé do fermentador, para que haja uma ambientação da levedura e do mosto na mesma temperatura. Então eu deixo mais ou menos 4 ou 5 horas até o mosto chegar na temperatura de inóculo e a levedura já estará na mesma temperatura. Então eu não corro risco de ter nenhum estresse nessa levedura por conta disso. Beleza, galera? Uma vez tudo na mesma temperatura, tudo ambientado, a gente passa agora para o inóculo, só sanitizar bem. Alexandre, não vi você oxigenando o mosto. A gente está fazendo uma vaz, galera. Pitch baixo, sem oxigenação, temperatura mais alta, porque a gente quer esterificação nessa cerveja. Então a vaz, se você faz um pitch alto e oxigena,
você infelizmente não terá o resultado esperado. Então sempre calcule o pitch um pouco mais baixo do que o normal para uma cerveja ale, né? Então 750 mil células por ml para uma ale normal. Na Weiss você faz um cálculo de 500 mil células mais ou menos, e sem oxigenação. Comecei a fermentação totalmente sem pressão, a 21 graus, então o manômetro está mostrando zeradinho aí para vocês. E agora a gente vai lá para a nossa cozinha, vocês me olhando aí em primeira pessoa, para a gente finalizar o vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado o processo de braçagem. Vamos lá. Isso aí então, galera. Mostrei para vocês aí a nossa braçagem, todo o processo, como a gente fez o resfriamento, que na verdade não foi feito, que foi um no-chill. Nós mandamos essa cerveja para o fermentador no dia seguinte, inoculamos a levedura e agora ela já está em fase de clarificação. Então já acabou a fermentação, está clarificando agora. Daqui umas 2 semanas mais ou menos eu trago o copo cheio aqui para vocês verem como é que foi a formação de espuma e a questão da esterificação, principalmente porque é uma levedura que a gente está usando, que todo mundo gosta, que é a da White Labs, uma levedura parruda, e vamos ver se deu tudo certo. Beleza, galera? Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. Não se esqueçam que essa receita, os insumos, você encontra lá no Mandi Brew Shop numa condição especial. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.